Meus queridos, como vão vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem e a gente tá aqui para dar continuidade à nossa análise, né, a toda essa novela que é a independência do Brasil, né? Lembrando o que a gente já falou até aqui, o processo de independência no Brasil ele acontece diferente do processo de independência de qualquer outra colônia que tenha existido, porque a gente teve a presença da própria coroa portuguesa vivendo aqui no Brasil. E isso faz com que o processo seja aí bem diferenciado, né? Todos os outros processos que a gente analisou, a independência dos Estados Unidos, começou com um conflito direto com interesses econômicos. A independência da América Espanhola começou por vários motivos, dependendo ali da sua região, mas todos envolviam sempre um conflito, né? Algumas invasões, algumas guerras, o que não vai acontecer aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o processo ele é gradativo e ele vai acontecer pela presença da própria família real, né? Tipo, as decisões que a família real vai tomando aqui no Brasil, os acontecimentos que vão se somando lá em Portugal, vai fazendo com que tudo leve o Brasil para a sua independência. É importante também chamar a atenção para que, muito provavelmente, geograficamente falando, né, o Brasil só conseguiu manter essa unidade territorial tão vasta, tão grande, justamente por causa desse processo de independência que foi diferente. Porque se a gente for analisar a América Espanhola e a América Portuguesa, a América Espanhola foi toda dividida, né? Foi toda fragmentada aí durante o processo de independência. Já a América Portuguesa não, conseguiu se manter unificada e o Brasil tem aí. Estamos no maior território da América Latina, somente isso. Vamos analisar então, primeiro, como é que se organizavam os grupos políticos durante todo esse processo, né, que ia levando o Brasil a se encaminhando ali a sua independência. O primeiro desses grupos que nós vamos analisar são os liberais exaltados, ou os radicais. Esse grupo era formado por membros mais pobres da nossa sociedade, né? Entre esses membros a gente vai encontrar aí jornalistas, médicos, advogados, pequenos comerciantes, padres e aristocratas nordestinos não beneficiados pela política joanina. Esse grupo aí é tido, né, como grupo formado pela elite das classes mais pobres do Brasil. Então eles desejavam, na verdade, a formação de uma república. Segundo grupo é o Partido Português. Esse é obviamente formado por pessoas que já tinham vindo de Portugal, principalmente aí militares e comerciantes. Esse grupo ele queria que o Brasil voltasse a ser colonizado. Então eles desejavam a recolonização do Brasil. Para que esse grupo não era exatamente um partido, né? Mas era mais uma corrente de opinião que existia circulando aqui dentro do Brasil. O terceiro grupo é o Partido Brasileiro, esse agora já formado pela aristocracia rural, né? Principalmente ali da região do Centro-Sul. Esses defendiam que a monarquia deveria continuar existindo e essa, né, mantendo as conquistas que foram feitas aqui no Brasil de 1809 a 1815. Toda aquela abertura dos portos e novas associações que a gente falou aqui Só para a gente recapitular, o Brasil em 1808 tem os portos abertos, né, para todas as nações, isso eleva o status do Brasil. O Brasil em 1810 tem os contratos, né, os acordos com as nações amigas. O Brasil em 1816 passa ali pela morte da rainha e a ascensão de Dom João VI. Em 1817 o Brasil já não é mais considerado colônia, oficialmente o Brasil é elevado à extensão do reino, né, Reino Unido de Algarve e Alemar. E em 1820, agora acontecimentos de lá, né, os portugueses começam a exigir o retorno da família real, que só vai acontecer em 1820, não, acontece em 1820 mesmo. Em 1820 a família real volta para lá, para Portugal, e em 1821, né, Dom João VI, já restabelecido lá em cima de seu pomposo trono em Portugal, assina um decreto. E entre outras exigências, esse decreto dizia que, primeiro, o Brasil, que seguia agora as ordens do governo do Rio de Janeiro, deveriam parar de seguir as ordens do governo do Rio de Janeiro e voltar a seguir as ordens de Lisboa, mandadas por ele diretamente. E o segundo ponto, talvez o ponto mais importante desse decreto, é que o governo português estava exigindo o retorno de Dom Pedro I para Portugal. E aí o Brasil ficaria sem nenhum representante da corte portuguesa por aqui, da família real portuguesa por aqui. Vamos discutir um pouco sobre isso depois. Porém, pressionado por José Bonifácio, pressionado por sua esposa e pressionado pelo povo brasileiro que queria saber, afinal de contas, o que Dom Pedro ia fazer disto,
Ele vai ali na sacadinha, né, da sua casa e ele diz que se é para o bem, alguma coisa parecida com isso, não vou dizer as palavras exatas, tá? Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Sim, o dia do fico, que é considerado aí o marco do processo de independência do Brasil, é dado nessas circunstâncias. De um lado, o povo brasileiro exigindo saber, afinal de contas, qual seria a postura de Dom Pedro. Do outro lado, a gente tinha a família real portuguesa e os próprios portugueses exigindo o retorno de Dom Pedro I para lá. Primeiro vamos lembrar que o povo exigiu o retorno da família real portuguesa porque o medo francês já não existia mais. O domínio inglês estava se tornando ali uma pressão meio que insustentável e as pessoas começaram a botar pressão em cima do rei. Ou você vai voltar, ou a gente vai declarar uma república aqui e a nação da família real portuguesa vai deixar de ser uma nação monárquica. Né? E agora a exigência, o que não cola, é isso que eu falei que a gente ia fazer uma análise rápida sobre, é que o seguinte, existia um medo muito grande de Dom João VI de perder o monopólio sobre o Brasil, obviamente. E é justamente por causa desse medo que ele vai manter Dom Pedro aqui. Então como é que agora, pouco tempo depois, menos de um ano depois, já vai se exigir o retorno de Dom Pedro para Portugal? Existem rumores aí nos bastidores de todo esse processo, todo esse espetáculo que foi a independência do Brasil, de que antes do seu retorno, o próprio Dom João VI já teria deixado ali ideias de como Dom Pedro I poderia proclamar a independência do Brasil. E que, inclusive, a ideia era justamente essa. Que o próprio Dom Pedro proclamasse a independência do Brasil e se tornasse um herói do povo, do que outra pessoa, né, tipo uma pessoa aleatória, totalmente externa ao governo, às ideias do governo português, viesse e proclamasse essa república. Então o próprio Dom João VI teria lhe dado pitacos de como isso poderia acontecer. Porque a independência do Brasil vindo dessa forma ajudaria a manter ainda assim, mesmo que o Brasil independente, ideais portugueses, ou as relações econômicas portuguesas com o Brasil, que era muito importante para Portugal. Né? Vale lembrar que Portugal depende financeiramente do Brasil já há muito tempo. Porém, nem só de acordos, encenações e rumores, né, foi aí desenhada a independência do Brasil. Em 1816, 1817, ainda antes do retorno da família real portuguesa, de parte da família real portuguesa para lá, para Portugal, teve a insurreição pernambucana, ou a revolta dos padres, né, o mesmo episódio aí. O que foi esse episódio? Né? Primeiro, vamos entender a situação financeira ali da região, né? Existe uma seca que atingiu ali a região na época. A produção estava muito baixa, principalmente a produção que sustentava a região de Pernambuco, que era a produção do algodão e do açúcar, estava muito em baixa. Então as pessoas tinham cada vez menos dinheiro. Porém, as taxas impostas pelo rei Dom João VI continuavam altas, né? Tipo, e nem baixaram, nem se congelaram ali. Na verdade, elas aumentavam. Então as pessoas tinham mais taxas para pagar, enquanto a sua produção foi atingida pela seca e diminuiu bastante. E isso vai refletir diretamente na alimentação das pessoas. As pessoas não tinham dinheiro nem para comer direito. Porém, as taxas continuavam aumentando. A dívida externa, a dívida da província de Pernambuco com o rei continuava grande, continuava crescendo e as pessoas não tinham dinheiro para comer. Imagina aí a pressão que isso vai fazendo em cima dessa população. Até que essa população em 1816 não aguenta mais, acaba estourando e declara a sua independência. Né? Os revoltosos, os insurgentes de Pernambuco queriam a independência. Porque junto com essa independência viria, primeiro, o boicote e a dívida, eles não iam pagar a dívida, obviamente, né? E eles iam seguir em frente aí, né? Como uma região que não fazia mais parte do Brasil. Os ideais de toda essa revolução eram ideais iluministas, né? Só para a gente relembrar aqui quais são os ideais iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade. Seria implantada uma república, né, ali em Pernambuco, diferente de todo o restante do Brasil, que era um reinado. E isso vai dar certo. Né? Eles conseguem dar esse golpe aí, dura 75 dias apenas, né? Mas eles conseguem inicialmente e é instaurado ali, né, aquela divisão dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. Além da base do governo ser o ideal de um governo igual para todos, a igualdade de todos, né, baseada aí, obviamente, como a gente já falou, nos ideias iluministas. Essa revolta ela vai ser sufocada muito rapidamente, né, pelo próprio rei. As decisões do rei vão sufocar essa revolta que aconteceu ali.
E os seus líderes, vou ler o nome de alguns desses líderes aqui para pegar minha colinha. Seus líderes Teotônio Jorge e os padres Miguel Joaquim e Pedro de Souza Tenório, eles vão ser aí transformados em ícones, né, do que o que acontece com pessoas que vão contra o poder do gueto. Então a gente mais ou menos já consegue ter uma ideia do que vai acontecer com esses líderes. Voltando para a nossa novelinha, né, que é a Independência do Brasil, depois do dia do fico, né, depois que Dom Pedro vai lá, tipo, publicamente diz que não vai aceitar retornar para Portugal, não vai aceitar que o Brasil volte a ser dependente de Portugal, porque essa era uma exigência, né, que o Brasil voltasse a ter dependência total de Portugal. Dom Pedro começa a buscar suas alianças, né? Principalmente ele buscava alianças com os partidos liberais. A gente viu lá no início desse vídeo já, né, tipo as divisões ali, os ideais dos partidos. Ele buscava ali o apoio dos partidos liberais. E o que ele vai fazer com as elites lá em São Paulo? Ele sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo em busca de apoio dos políticos liberais, da elite liberal de São Paulo. No retorno para o Rio de Janeiro, não é que ele me é surpreendido por uma comitiva de Portugal que veio para prender o menino, porque disse, se ele não voltasse para Portugal, ele ia preso. Era o que estava lá dizendo na cartinha que o próprio pai dele, Dom João VI, mandou para ele. E é aí, né, às margens do rio Ipiranga, em 1822, né, como todo mundo já sabe, 7 de setembro de 1822, né, ele dá o grito de independência do Brasil. Porém, existem aí outras versões do grito de independência. Algumas pessoas dizem que ele não estava nem lá, né, que ele nem chegou nas margens do rio Ipiranga quando foi dada a batalha ali do Ipiranga aconteceu. Ele não estava lá. O grito de independência foi dado depois da batalha do Ipiranga, mas isso é tese, tá, gente? O que a gente tem de oficial, o que ficou aí marcado para a história do Brasil é que ele estava ali liderando o seu grupo, né, o seu mini exército, né, contra as tropas portuguesas, quando ele deu aquele grito, né, em nome da nação, independência ou morte, que é bem contraditório, que a gente vai analisar depois essa independência do Brasil a Portugal. Esse é o tema da próxima aula, porque a nossa aula de hoje termina por aqui, essa análise aí do que foi os últimos anos da presença portuguesa no Brasil, da família real portuguesa, né, de como o Brasil já estava insatisfeito, como o Brasil começou a ir contra, né, essa presença, essa imposição dos portugueses, e como foi a reação, né, do povo brasileiro com a saída da família real portuguesa, mas a continuação de Dom Pedro I. Vale lembrar, o povo brasileiro apoiava a continuação de Dom Pedro I, porque ele foi criado aqui, ele chegou aqui muito novo, a gente já viu isso. Ele foi criado e educado aqui dentro do Brasil, né, um dos seus principais mentores aí, José Bonifácio, tinha ideais muito brasileiros, né? Ele defendia ideais muito brasileiros nessa relação de Brasil e Portugal, e é por isso que ele vai ser tão abraçado ao povo. O povo acreditava, ele tinha uma vida pública muito grande, Dom Pedro, ele frequentava festas, ele frequentava bares, a noite carioca ali, ele sempre estava presente, então o povo acreditava que no poder Dom Pedro I tomaria decisões aí que fossem sempre favoráveis ao Brasil. É isso que a gente vai analisar na próxima aula. Se realmente ele tomou decisões favoráveis ao Brasil ou se o povo acabou meio quebrando a cara aí com o apoio a Dom Pedro I. Certo? Qualquer dúvida do conteúdo que a gente abordou hoje, né, foi um pouco mais leve a brincadeira aqui, porque eu acho que é um conteúdo que eu gosto de conversar sobre. Mas qualquer dúvida sobre o conteúdo de hoje, deixa o comentário aqui embaixo. Como sempre, eu volto para dar uma olhada depois. Se tiver alguma dúvida, eu respondo para vocês. No demais, até nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau!